meus contactos com o professor Marcos Santos naquela época não foram frequentes, não é? Eu não desempenhava funções de gestão significativas durante aquele tempo, portanto foi um período em que eu trabalhei muito intensamente na FEUP, como professor, como investigador, apreciando de longe a sabedoria com que a minha querida instituição estava a ser governada, mas não tive contactos estreitos significativos na altura com o professor Marcos Santos. O professor atualmente foi o grande impulsionador por esta homenagem que se fez agora no auditório, de dar o nome de professor Marcos dos Santos ao auditório. Acha que o professor, durante essa década em que esteve na direção, fez uma grande transformação na FEUP? Fez. Portanto, eu, como disse, entrei para a FEUP há 50 anos e tenho uma ideia muito nítida do que a FEUP foi, para o melhor e para o pior, ao longo das últimas 5 décadas e julgo que não é surpreendente até dizer que até consigo ter uma retrospectiva do que a FEUP era e do que a FEUP foi poucos anos antes de eu entrar, não é? Porque eu entrei e, portanto, na prática acabo por ter uma ideia pelo menos do passado recente e, portanto, lançando o meu olhar e a minha perspectiva, a minha apreciação sobre as últimas 5 ou 6 décadas da Faculdade de Engenharia, não tenho a mínima dúvida em dizer que o professor Marcos Santos foi a pessoa mais influente da FEUP ao longo dos últimos 50, 60 anos. E por isso acho que é inteiramente merecedor ele é inteiramente merecedor desta homenagem, não é? Eu acho que as grandes instituições, como a FEUP, acho que são aquelas que acarinham e que acautelam bem a sua memória e que sabem distinguir os melhores, não é? Portanto, atribuo muita importância a este reconhecimento público da FEUP ao professor Marcos dos Santos, que, recordo, saiu da FEUP, não é? Saiu da direção da FEUP já há 22 anos. Sim, é verdade. Foi em 2001, não é, que ele deixou a direção, penso eu. Penso que foi em 2001. No princípio de 2001. Exatamente. Sim. O professor falou que durante aquele tempo em que o professor Marcos Santos esteve na direção, apesar de não ter uma relação estreita com ele, acompanhou de longe, não é? Ou de perto. De longe e de perto. Pois, porque realmente foi uma década absolutamente prodigiosa, na minha opinião, de transformação da Faculdade de Engenharia. Portanto, há coisas que eu gostaria de referir, coisas muito básicas. As disciplinas, cada disciplina tinha o seu modo de regulamento definido pelo respectivo regente, não havia ficha de disciplina, não se publicavam sumários, não havia um relatório final de apreciação do funcionamento da disciplina, não havia diretor de curso. Havia disciplinas anuais, havia disciplinas semestrais, em alguns cursos havia disciplinas anuais e semestrais misturadas. Portanto, o funcionamento dos cursos era completamente diferente do que é hoje, não é? Tirando uma secretaria, enfim, que funcionava de um modo razoavelmente eficiente para os cursos e de um pequeno serviço de recursos humanos e de contabilidade, não havia serviços centrais. Praticamente a biblioteca tinha parado nos anos 70, havia mini-bibliotecas, dezenas de mini-bibliotecas espalhadas pelos departamentos e pelas secções, sem qualquer catálogo central. Não havia um serviço de relações exteriores. Cada investigador tinha de tratar dos aspectos de administração e de contabilidade dos seus projetos. Não havia um serviço de apoio a projetos de investigação. Não havia o serviço de investigação, o serviço de informação, o CIFEUP, que depois hoje é o Cigarra da Universidade do Porto, começou nessa altura com o professor Marcos dos Santos, não é? Éramos ciclicamente
solicitados com informação, olha, precisamos de fazer um levantamento dos doutoramentos em curso, ou dos doutoramentos realizados, ou das publicações, ou dos projetos, a que ninguém respondia, porque ninguém tinha esperança que esse levantamento pudesse ter sucesso, dependendo de centenas de respostas que eram solicitadas. Portanto, tudo isso mudou completamente naquela década, não é? Os cursos, os serviços de apoio à investigação, os serviços centrais, o serviço de informação. Passados 22 anos, quase, da saída do professor Marcos Santos, eu posso dizer que, no essencial, a estrutura e o modo de funcionamento da FEUP hoje é o que ele deixou há 21 anos. Não é? Isto não é uma crítica aos sucessores, porque tivemos, depois do professor Marcos Santos, tivemos grandes diretores e a casa continua a ser governada com grande sabedoria, grande sensatez, mas é realmente um elogio justo à profundíssima transformação que o professor Marcos Santos fez naquela década em que foi diretor. É? Ele, no fundo, quebrou ali, não é, o paradigma e fez a FEUP elevar-se a um outro estatuto, digamos assim. Seguramente a FEUP tinha crescido muito nas 2 décadas anteriores, na década de 70 e na década de 80, a FEUP tinha crescido muito, mas realmente não funcionava de um modo como hoje qualquer jovem docente que entra na FEUP ou que trabalha na FEUP, portanto, considera como adquiridos uma série de regras de funcionamento, de infraestruturas, de serviços, que não estavam de modo algum adquiridos. Quer dizer, na altura, cada cadeira funcionava ao seu modo, cada curso funcionava ao seu modo, cada departamento funcionava ao seu modo, e isso era extraordinariamente limitativo da enorme capacidade instalada que a FEUP tinha já nessa altura e que foi extraordinariamente potenciada com a verdadeira revolução pacífica, mas muito determinada, que ao longo daquela década o professor Marcos Santos liderou. E que culminou precisamente com a vinda para aqui. Ora bem, se, digamos, toda esta transformação da instituição só por si já seria absolutamente marcante e de uma importância estratégica absolutamente de enorme relevância, somou-se a isso, naquela década, a organização do concurso, o projeto, o acompanhamento do projeto e o acompanhamento da construção. Nesse campo, devo referir que o vice-diretor do professor Marcos Santos, o nosso colega Raimundo Delgado, infelizmente já falecido, desempenhou um papel absolutamente extraordinário. Mas o Raimundo Delgado e o José Carlos Marcos Santos foram, de facto, fizeram, digamos, um par absolutamente extraordinário na parte da mudança das instalações, que requereu uma enorme determinação, uma enorme coordenação e perseverança e acreditar que era possível, porque a empreitada foi uma empreitada difícil. Na altura, a construção da FEUP foi a maior empreitada da história do Ministério da Educação Nacional, não é? E, portanto, foi preciso um esforço de atenção, de perseverança e de acreditar que era possível concluir a obra e mudar para cá, estabelecendo uma data. Tem de ser naquele dia, tem de ser pelo menos naquela semana, para começarmos o ano letivo 2000-2001 nas novas instalações, e foi fundamental aquela capacidade e aquela energia que o professor Marcos Santos tinha na altura
como diretor da nossa casa. E depois lidar também com a diversidade do que é vir para uma casa nova, quase finalizada, não é? Que ainda não estava finalizada na altura. Exatamente. E exatamente, a casa não estava finalizada, estava quase, mas a rostar com inúmeras críticas e muitas delas injustas, mas de insatisfação dos colegas, porque vieram encontrar condições na altura que ainda não eram as melhores. A mudança foi uma mudança muito radical, no sentido de que nós tínhamos uma casa muito pequena no centro da cidade, uma faculdade espalhada por vários edifícios, todos juntos, e viemos para um sítio muito grande. A primeira reação de muitos colegas foi que isto é uma coisa demasiado grande, isto é uma coisa que não tem alma. Alguns criticavam mesmo a própria qualidade da construção. E mesmo em termos logísticos, não é? Porque havia muita gente que ia ali aos cafezinhos. Exatamente. Aqui não havia nada à volta. Exatamente, isso foi uma mudança muito radical. Mas lembro-me do professor Marcos Santos, enfim, arrostar com essas críticas e com o fair play que o caracteriza, e que eu já vou falar sobre isso, ele e o Raimundo Delgado, e perceber que realmente vinhamos para muito melhor, e perceber uma coisa que nós fomos interiorizando aos poucos, não é? Embora eu não me incluísse no rol dos críticos na altura, mas que a comunidade se foi apercebendo aos poucos que realmente as novas instalações tinham uma enorme qualidade arquitetónica, uma enorme qualidade de construção. A prova é que 20 anos depois nós andamos aqui pelos corredores e pelas salas, e o estado de conservação é excelente. Isso naturalmente é importante, porque há um excelente serviço de manutenção, mas também, sobretudo, porque a qualidade arquitetónica e a qualidade de construção foi muito grande. E, portanto, nós instalamos-nos cá. Havia naturalmente umas arestas a limar e algumas paredes a aquecer e naturalmente alguns ajustes a fazer. Isso foi feito. Na altura, por exemplo, da mudança, eu tomei posse como diretor do Departamento de Engenharia Civil, e foi um mandato que me deu foi muito gratificante para mim. Foi a adaptação destes edifícios ao departamento. Foi um aspecto também que foi importante e que depois e que se passou ao longo dos outros departamentos todos, e, portanto, a mudança foi absolutamente vital, em particular até para o meu departamento. O Departamento de Engenharia Civil exige laboratórios de grandes dimensões, eles não existiam lá, e realmente o que a casa e o que a instituição se fortaleceu nos últimos 20 anos, obviamente, foi extraordinariamente potenciado pelas novas instalações, que realmente são... nós temos um local muito agradável e muito agradável para trabalhar, com condições excelentes de trabalho. Devemos isso, em grande parte, ao José Carlos Marcos dos Santos e ao Raimundo Delgado, e isso é muito importante para o sucesso e para a casa muito forte, para a instituição muito forte e muito pujante que a FEUP é hoje. E que na altura, como disse, da mudança, nem todos compreenderam. Havia, de uma parte significativa da comunidade, uma incompreensão acerca da qualidade das novas instalações e das potencialidades que estas instalações teriam para o nosso trabalho. Eu gostava de referir dois aspectos da personalidade do José Carlos Marcos dos Santos que eu aprecio particularmente, para além destes que referi. A enorme tolerância para com as críticas e para com a divergência, não é? Portanto, ele é um homem de ideias fortes, um homem empreendedor, enfim, a obra dele fala por si, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa extraordinariamente tolerante para com
aqueles que discordam dele e que o criticam. Assistia ao longo destes anos todos a vários episódios, olha, em plenários do Conselho Científico da FEUP, em que lhe foram dirigidas palavras por vezes muito desagradáveis, às vezes roçando a truculência e críticas injustas, e a forma como o José Carlos Marcos Santos reagia e a própria expressão que ele fazia perante essas críticas é de uma pessoa extraordinariamente tolerante. Assisti, passado alguns anos, quando ele já era reitor e eu era membro do Conselho Geral da Universidade, também a críticas extremamente violentas e também, na minha opinião, em grande parte injustas, à ação do reitor, e ele também mantinha uma posição de um enorme fair play, de uma enorme tolerância e de uma enorme bonomia perante as críticas. É realmente uma faceta da personalidade do José Carlos Marcos Santos que eu admiro muito. Outro aspecto da personalidade dele que me causa também grande admiração é a humildade, não é? Ele retirou-se de 10 anos, portanto ele teve 10 anos diretor da Faculdade de Engenharia, depois foi vice-reitor, foi durante dois mandatos reitor da Universidade do Porto, terminou os mandatos, recolheu-se ao gabinete da FEUP para trabalhar, para os seus escritos, para os seus trabalhos, retirando-se das luzes da ribalta, sem qualquer vontade de protagonismo. Admirava-o muito. Muitas vezes eu estava a tomar café ali no nosso bar e via o José Carlos Marcos Santos vindo de casa, depois de tomar o comboio até São Bento e depois o metro até ao centro, ali ao IPO, vindo com a sua pastinha logo às 8 da manhã trabalhar para o seu gabinete da FEUP como enfim, um normal docente ou investigador, sem qualquer protagonismo especial. É também uma faceta da personalidade dele que eu aprecio muito, a humildade, enfim, da sua maneira de estar e, portanto, não procurando protagonismos e recolhendo-se aos seus trabalhos como depois de cumprir as mais altas funções na universidade. Professor, uma palavra que defina o professor Marcos dos Santos? Olha, eu não tenho dificuldade em responder a isso. O que eu lhe devo dizer é que eu quando penso no José Carlos Marcos Santos, eu sinto uma genuína gratidão em relação à obra que ele fez. Quer dizer, como lhe disse, eu entrei na FEUP há 50 anos, eu gosto imenso da minha instituição, sinto-me profundissimamente ligado a esta casa e, portanto, pensar no diretor que ao longo de uma década transformou para muito melhor a minha instituição, isso causa-me um sentimento de profundíssima gratidão em relação ao José Carlos Marcos Santos. É isso que eu gostaria aqui de referir nesta altura, não é? Muito obrigada, professor. Nada.